Tu conhece os pentes da máquina? Não muito, né? Pois é, tu vai precisar conhecer os pentes que a máquina possui, que é um kit, tem do número 1.5, que é um pentezinho bem baixinho, foi criado há um tempo atrás. Quando eles inventaram a máquina, ela tinha pouco pente, agora eles viram a necessidade de fazer um kit completo, né? E hoje tem esse kit completo da máquina. Tu vai precisar conhecer esses pentes, um por um. Tu vai precisar saber o espaço que tu vai usar cada um desses pentes na cabeça do cliente quando tu for fazer um corte, entendeu? Por exemplo, o cara vai te pedir um corte social. Aí tu vai precisar saber quais são os pentes que tu vai usar para fazer esse corte social. E mais profundamente tu vai precisar saber o espaço que tu vai colocar cada pente desse na cabeça do cliente para te criar o corte social. E assim com os outros cortes também, o corte militar. Quais são os pentes que tu vai usar para fazer o corte militar? E qual é o espaço que tu vai usar na cabeça do cliente com esses pentes para te fazer o corte militar, para te fazer com que fique bacana, entendeu? Então uma das coisas que tu precisa saber, que tu precisa conhecer, é o kit de pente. Isso é fácil de decorar. O kit de pente, as alturas que cada um dele possui. Vou colocar aqui os milímetros, que são as alturas, entendeu? São por milímetro. Aí tu vai precisar conhecer as medidas, que é o espaço que tu vai usar com cada um desses, entendeu? De cada passo para cada corte, entendeu? Cada corte tem o seu espaço para ser usado, entendeu? Com os kits de pente. Então, só no kit de pente da máquina, tu vai poder fazer vários cortes. Tu vai poder fazer o corte degradê, que é um corte iniciado com a zero, sem nenhum pente, só com a lâmina da máquina, entendeu? Tu vai poder fazer um corte iniciado com o pente 1.5. Tu vai poder fazer corte iniciado com a 1, tu vai poder fazer corte iniciado com a 1,5, tu vai poder fazer corte iniciado com a 2, tu vai poder fazer corte iniciado com a 3, tu vai poder fazer corte iniciado com a 4. Então, cada pente te permite iniciar um corte, entendeu? Depois que tu inicia o corte, né, com um desses pentes que tu vai escolher, tu vai precisar saber quais são os outros pentes que tu vai precisar usar na sequência para criar esse corte, entendeu? Então, é só uma questão de tu decorar os pentes e depois tu vai entender que tu deve usar eles em ordem, entendeu? Um após o outro, entendeu? Então, quando tu inicia um corte com a zero, é o corte que tu vai iniciar, que tu vai necessitar usar todos os pentes quase, entendeu? Para te criar o degradê na lateral, entendeu? E tu vai também poder iniciar cortes e dar prosseguimento utilizando a tesoura, entendeu? Então existe a partir da escolha do corte, né, que tu vai fazer, a partir do pedido do cliente, tu vai fazer a escolha de qual pente tu vai começar. Aí tu vai saber qual é essa altura, entendeu? Por isso que é importante tu saber qual é a altura de cada pente. Porque a maioria das pessoas sabe só pelo nome, né? Pente 1, pente 2, pente 3, mas só que existe uma altura em cada um, entendeu? Por exemplo, o pente 1 ele possui 3 milímetros. O pente 1,5 possui 4,5 milímetros. O pente 2 possui 6 milímetros. Então, essas medidas, esses números tu tem que saber, entendeu? Essa altura verdadeira que ele possui. Que aí, quando tu tiver esse entendimento, tu vai saber como tu criar um corte sem deixar a lista, que a dificuldade que os alunos têm, que o iniciante tem, na verdade, é de aplicar esses pentes aqui, um após o outro, a partir da escolha a partir do pente que ele escolhe, ele aplicar sem deixar a marca, né? Ele fazer com que o corte vá ficando bacana e não fique lista. Ele não sabe qual é o próximo pente que ele tem que colocar, entendeu? Após ele aplica um, entendeu? Às vezes o cara passa a zero e depois não sabe tirar a lista. Aí o que é que acontece? É porque ele não sabe qual é o próximo pente que ele tem que colocar e ele não sabe o espaço que ele tem que colocar esse próximo pente, entendeu? Ou os próximos pentes, entendeu? Ele não conhece, ele não sabe o espaço de cada passo e ele não conhece também, a maioria também não conhece o espaço da lateral da cabeça do cliente, que é o espaço total que ele tem para ele aplicar esses passos, entendeu? Para ele aplicar esses pentes aí, entendeu? Então, quando o maior número de passos que tu vai
aplicar no corte é quando tu iniciar com a 0, entendeu? Na medida que tu vai aumentando a altura do pente inicial, tu vai diminuindo os pentes, entendeu? Por exemplo, vou fazer uma escalazinha aqui, ó. Eu sempre uso esse desenho aqui como exemplo. Vamos supor que tu vai... Olha, aqui eu tenho a 0 milímetro, eu tenho 1,5 milímetro, eu tenho 3 milímetros, eu tenho 4 milímetros e meio, eu tenho 6 milímetros, eu tenho 10 milímetros, eu tenho 13 milímetros e eu tenho 16 milímetros, que são os pentes que tu vai usar na maioria nas laterais do corte do cara, entendeu? Para fazer essa parte do lado da cabeça do cliente. A partir daqui já vai ter corte que tu vai passar para tesoura, entendeu? Quando tu ultrapassar essas alturas aqui maiores, que esse daqui é o número 4. Entendeu? Vamos supor que isso daqui seja uma lateral. Eu fiz deitado assim, mas é uma lateral. Então, quando tu começa um corte com a 0, que é esse daqui, o início, olha, esse primeiro, quer dizer que tu vai ter que usar todos esses outros aqui, ó. Quando tu começa um corte com pente 1.5, tu já vai deixando alturas para trás que não vai precisar. Por quê? Porque tu não usou, entendeu? Se tu começa um corte com pente 1.5, tu não vai trabalhar com a 0 mais. Quer dizer que vai diminuir o trabalho e tu vai ganhar espaço. Por quê? Porque esse início aqui, esse início que seria com a 0, ele já vem para cá, ó. Já vai começar com uma altura maior, entendeu? E aí aumenta o espaço para te trabalhar, vai facilitando, entendeu? E aí, ó, vamos supor, tu vai iniciar um corte com pente 1 de 3 milímetros. Olha aqui. Esse pente 1 de 3 milímetros já vai vir para cá e tu já não vai usar nem o pente 1.5 milímetros, nem a 0. Quer dizer que já vai diminuir o teu trabalho. Então, quando tu começa um corte usando de início o pente 1 de 3 milímetros, ele já vem para cá, ó, pro início do corte. E tu já elimina 2 pentes aqui, 2 alturas, entendeu? Isso facilita o trabalho porque diminui o número de passos que tu ia usar e facilita também porque aumenta o espaço na lateral da cabeça do cliente para te trabalhar, entendeu? Quanto mais passos tu precisar botar, mais tu vai precisar controlar o espaço que tu vai trabalhar na lateral da cabeça do cliente para te conseguir colocar todas as alturas, entendeu? E essas alturas aqui, para elas darem certo, para elas se ligarem uma com a outra, é necessário tu usar a regulagem da alavanca, entendeu? A maioria dos iniciantes, eles pensam que o cara pode colocar um pente após o outro só. Tipo assim, eu vou fazer um corte, eu vou passar a 0, depois eu vou passar o pente 1.5, depois eu vou passar o pente 1 de 3 milímetros, eu vou passar o pente 1,5 e eles pensam que vai dar certo as alturas e vai conectar. Não, vai ficar lista. Por quê? Porque eu quero que tu calcule comigo aqui, olha. 1.5 para 3 milímetros. Existe uma diferença, não existe? De quanto? Tu é bom de matemática? Quer dizer que a diferença é 1.5, né? É 1.5. 1.5 milímetros já aparece a lista no corte degradê, entendeu? E olha só. 3 para 4,5. Diferença de 1.5 novamente, né? 4,5 para 6. Diferença de 1.5 milímetros, né? Então, da 0 até o pente número 2 de 6 milímetros, existe uma diferença entre cada um deles de 1.5 milímetro. E essa diferença ela é diminuída com a regulagem da alavanca, entendeu? Então, por isso que entre cada uma dessas mudanças que tu vai fazer de um pente para o outro aqui, que são 4 mudanças, né? Tu vai precisar passar da 0 para 1,5, já é uma mudança.
Tu vai precisar passar do 1,5 para 1, que é de 3 milímetros, já é outra mudança. Tu vai precisar passar da 3 para 1,5, da 3 não, da 1, de 3 milímetros para 1,5, de 4 milímetros e meio, já é outra mudança. E tu vai precisar passar da 1,5 para 2 de 6 milímetros, já é outra mudança. Cada mudança dessa aqui é necessário tu usar a regulagem, entendeu? A regulagem da alavanca para cima e para baixo. Então essa diferença aqui tu vai diminuir ela usando, vou colocar aqui, né? Tu vai precisar colocar aqui para eliminar essa diferença a regulagem da alavanca. Eu faço da seguinte forma. Isso aqui é para te gerar, para gerar na tua cabeça, na cabeça da pessoa que vai fazer o corte, como é que a altura do corte acontece sem ficar lista, entendeu? É necessário que ela vá acontecendo dessa forma, por quê? Porque 1,5 milímetro aparece, é um degrau muito grande, entendeu? Então esse 1,5 milímetro ele tem que ser diminuído. Então quando tu coloca a 0 e tu coloca ela com a alavanca para cima e depois tu coloca ela com a alavanca para baixo, a alavanca para baixo aproxima a altura da própria 0 à altura do pente 1,5 milímetros, fica bem perto, entendeu? Então quando tu coloca o pente 1,5 milímetros dá certo, não aparece a diferença. Só que os cortes que a gente vamos trabalhar quando for na etapa da 0, que a gente vamos fazer cortes navalhado, que a maioria dos teus colegas que vão cortar cabelo contigo lá, eles vão querer fazer corte navalhado, entendeu? Eles não vão querer só fazer na 0, eles vão querer fazer cortes feitos com a navalha, que é aquele... Tu já fez alguma vez no teu cabelo corte navalhado? Pois é, eles vão querer fazer corte navalhado. Então, o corte navalhado é um corte que a altura dele está abaixo da 0, entendeu? Quer dizer que fica bem raspadinho mesmo, entendeu? Fica raspado. Eu não vou nem colocar aqui a altura precisamente em números, mas eu vou colocar aqui que é aquele um que tu raspa mesmo, entendeu? Tu raspa e não fica nada, entendeu? Então isso daqui é outro processo que tu vai precisar entender também para ti, quando for fazer corte, tu saber, além de tu ter que ter a coordenação motora, que é o momento que tu tá fazendo o corte aqui, né, pegando a cabeça do cliente, segurando a máquina aqui, entendeu? Tu ter a coordenação motora para aplicar esses passos aqui bem certinho na medida certa, com esse conhecimento aqui, ó, do que é que tu tá fazendo, entendeu? Tipo assim, eu vou passar aqui a navalha. Agora eu vou precisar colocar 0 com a alavanca para cima, bem aqui só um pouquinho. Depois eu vou precisar colocar 0 alavanca para baixo mais um pouquinho, que é para te ir gerando o formato desse gráfico aqui, que aí dando aumento no corte, né, nos fios de cabelo que está cortando, de uma forma que não apareça a marca, né, a mudança que essas umas aqui, ó, essas mudanças que são essa altura aqui de 1,5 milímetro, que vai ser feito com a regulagem. Então isso daqui é o princípio da fórmula para te cortar cabelo. Depois que tu consegue ler isso aqui, fazer a leitura completa, tu vai ver que tu trabalhar a tua coordenação motora vai ser fácil, entendeu?